Olá, boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rui Valente e sou o diretor do SICOPNE. Como é de conhecimento geral, o setor da construção civil tem tido um crescimento acentuado nos últimos anos. No entanto, enfrenta um enorme desafio, que é a falta de mão de obra qualificada, como aliás tem vindo a referir com bastante ênfase o presidente da AICOPNE. Do mesmo modo, também o SICOPNE, enquanto Centro de Competências da Formação Profissional para o setor da construção, enfrenta o desafio de colocar no mercado de trabalho profissionais qualificados. E esse desafio é tanto maior quando sabemos que ainda existe atualmente um estigma social que recai sobre as profissões do setor e que urge ultrapassar e vencer. O setor modernizou-se, tem vindo a incorporar inovação tecnológica. Os processos e os modelos de construção evoluíram e com eles também as profissões. Novas competências são requeridas aos trabalhadores. A industrialização da construção tem vindo a transpor para o setor uma forte componente de digitalização. Por outro lado, a sustentabilidade e o ambiente são atualmente fatores incontornáveis na construção. É neste contexto que o SICOPNE tem vindo a fazer um esforço significativo no ajustamento e adaptação dos seus programas de formação. E pretende prosseguir e intensificar este desafio, ansiando a revisão urgente do Catálogo Nacional das Qualificações. Neste novo ciclo do 5º às 5, queremos explorar estes e outros temas, procurando satisfazer as expectativas do nosso público, tanto as empresas como os profissionais. Obrigado pela vossa participação e um bom webinário. Boa tarde a todos, o meu nome é Susana Carneiro e eu sou inspetora do trabalho da Autoridade para as Condições de Trabalho do Centro Local do Grande Porto e estou aqui juntamente com o meu colega inspetor António Baltazar para partilhar convosco alguns conhecimentos subordinados ao tema o trabalho em espaços confinados. Gostaria antes de mais e antes de iniciarmos a apresentação de agradecer ao SICOPNE pelo convite que nos dirigiu. É sempre com muito gosto que estamos aqui presentes, é sempre muito positiva e profícua esta parceria com o SICOPNE na divulgação das medidas no âmbito da segurança e saúde no trabalho. Agradeço também aos participantes pelo interesse na temática e pela disponibilidade para nos ouvirem. Nós pretendemos com esta apresentação partilhar algum conhecimento sobre o trabalho em espaços confinados, quais as suas especificidades, os riscos que os mesmos comportam, bem como as medidas de prevenção para lhes fazer face. É neste contexto que nós, a Autoridade para as Condições de Trabalho, temos um papel relevante, não só promovendo o debate, mas também informando os agentes do mundo do trabalho sobre estas temáticas. Neste diapositivo podemos observar um breve índice que ilustra a forma como foi organizada esta apresentação. Então nós vamos iniciar pela caracterização e tipo de espaços confinados, em seguida falaremos sobre os riscos laborais que estão associados ao trabalho em espaços confinados, quais as medidas de prevenção para lhes fazer face, falaremos a seguir sobre alguns dados da sinistralidade laboral, procedimentos de emergência e resgate, um breve e curto enquadramento legal destas matérias e, por fim, falaremos da intervenção da ACT na prevenção da sinistralidade laboral e também apresentaremos aqui algum material informativo sobre o trabalho em espaços confinados que está disponível na nossa página da ACT. Portanto, então, com esta apresentação nós pretendemos contribuir para a melhoria efetiva dos níveis de informação sobre os riscos profissionais nos trabalhos em espaços confinados e também contribuir para uma melhoria da implementação das medidas de prevenção para que possamos reduzir a sinistralidade laboral. Então vamos começar por explicar o que é um espaço confinado. Portanto, é qualquer local com aberturas limitadas à entrada e saída de pessoas, portanto, com ventilação natural desfavorável e níveis deficientes de oxigênio, podendo conter ou produzir contaminantes químicos, tóxicos ou inflamáveis e que não está concebido para uma ocupação contínua por trabalhadores. A legislação portuguesa não define qualquer conceito de espaço confinado, não havendo, portanto, nenhum documento legal que regule as medidas preventivas para adotar neste tipo de espaços. No entanto, o conceito aqui apresentado resulta da leitura de vários documentos e definições de algumas entidades congêneres à ACT.
Portanto, baseado então na definição explanada e não sendo possível apresentar uma lista exaustiva, podem citar-se como exemplos alguns setores que implicam o trabalho em espaços confinados nas mais variadas áreas de trabalho. Assim, temos no setor agrícola vários exemplos de espaços confinados, como sejam os silos, as tremonhas, tanques, poços, cisternas, esgotos, valas e trincheiras, biodigestores, os tóneis, as cubas vínicas, os armazéns de fertilizantes e arrecadações de grão também podem tornar-se espaços confinados, as adegas, lagares de azeite, etc. Temos também na construção vários tipos de espaço confinados, nomeadamente os poços, valas, trincheiras, esgotos, escavações, caixas, espaços, todos os tipos de espaços limitados ou reduzidos, galerias e construção de túneis. No trabalho em embarcações surgem os tanques de carga, duplos, fundos, os tanques de combustível, os tanques de lastro, na casa das bombas, até mesmo nos cárteres de algumas máquinas, como os motores, podem criar-se ali espaços confinados. Depois temos inúmeros espaços confinados na indústria, em vários tipos de indústria, como sejam tanques de compensação, câmaras frigoríficas, os depósitos de armazenagem de produtos químicos, caldeiras, túneis, porões, silos, algumas partes de máquinas, caixas de inspeção, túneis, reatores, reservatórios, tubagens, fornos, caixas de água, contentores e armazéns. E por fim, vamos apresentar aqui o trabalho hiperbárico, sendo também um espaço confinado, nomeadamente nas câmaras hiperbáricas e nos canchões de ar comprimido. Portanto, temos aqui neste diapositivo alguns exemplos de espaços também que implicam que são espaços confinados. No caso, por exemplo, de tanques de armazenamento, galerias, em zonas técnicas como a implementação e a construção de tubagens. Portanto, neste PowerPoint seguinte, temos aqui também podemos observar algumas imagens ilustrativas de espaços confinados. Temos aqui um túnel, uma zona, no trabalho das embarcações, o acesso a um poço, uma cisterna, portanto, tudo isto são espaços confinados. Note-se também que alguns espaços que numa primeira análise não são confinados, ou não parecem ser confinados, podem tornar-se espaços confinados atendendo à necessidade de neles serem executadas tarefas. Nesse caso, damos como exemplo aqui neste PowerPoint os trabalhos a decorrer na construção, no fabrico, na modificação, limpeza e pintura, montagem de caminhos de cabos, cabelagens, por vezes nas reparações e manutenções. Portanto, há, uma necessidade premente de identificar e sinalizar os espaços confinados. Portanto, no seguimento dos espaços confinados, podem ser divididos de acordo com as suas características geométricas. E, nesse aspecto, podemos ter espaços confinados fechados ou espaços confinados abertos. Portanto, um espaço confinado fechado caracteriza-se por não ser concebido para uma ocupação humana permanente e por ter frequentemente dimensões reduzidas e por possuir vias de acesso que são limitadas e de pequena dimensão, permitindo apenas a entrada e saída de um trabalhador de cada vez. Alguns exemplos destes espaços são os reatores, as galerias subterrâneas, os túneis de manutenção, caldeiras, silos, os tanques, porões e cisternas. Os espaços confinados abertos é um espaço com vias de acesso que permitem com facilidade a entrada e saída de trabalhadores e equipamentos, mas que devido à presença de gases ou então substâncias perigosas, à ventilação natural que é deficiente, à configuração geométrica, à sua extensão, à natureza dos trabalhos e ao tipo de equipamentos utilizados, pode apresentar perigos também para o trabalhador. Alguns exemplos de espaços confinados abertos podemos encontrar em poços, fossas, em depósitos abertos, em minas abertas, em túneis, adegas e destilarias. Aqui nesta PowerPoint nós conseguimos ver aqui na construção civil a execução de um túnel e no tratamento de águas, tanques de desengorduramento, que também são espaços confinados, abertos neste caso. Agora que já definimos então que são espaços confinados, vamos observar quais são os riscos associados a este tipo de trabalhos. Portanto,
Assim, a execução de tarefas em espaços confinados pode implicar a exposição dos trabalhadores a uma diversidade de riscos, dependentes da natureza dos trabalhos a realizar, dos equipamentos que estão a utilizar, da presença de substâncias ou então de micro-organismos perigosos ou da própria geometria e configuração do espaço propriamente dito. Nesta apresentação, nós dividimos este tipo de riscos em 2 subtipos, digamos assim. Portanto, em riscos gerais ou não atmosféricos e depois em riscos específicos ou atmosféricos. Portanto, os riscos gerais ou não atmosféricos, eles representam todos os riscos que não estejam diretamente relacionados com o ar, mas que também podem prejudicar a saúde ou a integridade física do trabalhador. Nomeadamente, temos os riscos físicos, que são provocados essencialmente por agentes físicos, como sejam o ruído, as vibrações, as pressões anormais, a existência de temperaturas extremas, a umidade. Muitas vezes estes espaços são insuficientes na quantidade de iluminação, a possibilidade de expor o trabalhador também a radiações ionizantes ou radiações não ionizantes. Depois temos os riscos químicos, portanto, que são as substâncias ou compostos ou produtos a que possam estar expostos os trabalhadores. Eles podem penetrar no organismo pela via respiratória, no caso de estarem na forma de poeiras, de fumo, de névoas, ou de gases ou vapores, ou então pela natureza da atividade da exposição. Podem ser absorvidos pelo organismo através da pele ou da ingestão. Depois temos os riscos biológicos, que são provocados por agentes biológicos, como sejam bactérias, vírus, protozoários, parasitas, pragas, outros fungos. Muitas vezes os espaços confinados possuem condições favoráveis à propagação destes micro-organismos e de algumas espécies de animais, em virtude de terem uma umidade alta, uma iluminação deficiente, poderão ter água estagnada e presença de nutrientes, o que faz proliferar este tipo de micro-organismos. Mesmo até as já citadas poeiras presentes nos espaços confinados podem conter material biológico potencialmente patogénico. Depois temos os riscos mecânicos, os aumentos associados ao contacto com equipamentos, que podem provocar cortes, esmagamentos, amputações. Também temos riscos elétricos, que resultam do contacto entre o trabalhador com a corrente elétrica. Eles podem ocorrer de uma forma direta ou indireta, sendo que as consequências do contacto com a energia elétrica podem resultar, muitas vezes, em queimaduras graves ou até mesmo a morte. E depois, não menos importantes, são os riscos ergonómicos e posturais. Um espaço confinado, como já disse, não foi projetado para a ocupação humana, tendo alguns deles, devido às suas características geométricas, têm vias de acesso limitadas e de pequena dimensão, o que faz com que o trabalhador tenha que adotar posturas e movimentos adversos, causando desconforto postural e prejudicial à sua saúde. Então, os riscos específicos ou atmosféricos são condições em que a atmosfera pode expor os trabalhadores ao risco de morte, incapacitação, restrição na capacidade para autorresgate. Autorresgate significa que a capacidade que o trabalhador pode ter de escapar de um espaço confinado sem ajuda. Também podem provocar doença ou lesão grave. Portanto, neste tipo de riscos, eles estão subdivididos em riscos de asfixia, exposição a atmosferas tóxicas, exposição à atmosfera inflamável ou explosiva. E vamos ver separadamente cada um. Portanto, o risco de asfixia, como podem ver aqui na apresentação, é a consequência direta da falta de oxigênio ou do deslocamento de outros gases. Os espaços confinados, por serem locais onde a ventilação natural existente é insuficiente para remover contaminantes ou renovar o ar que se respira, são locais onde existe a possibilidade de se encontrar uma atmosfera pobre ou rica em oxigênio ou outros gases tóxicos ou até mesmo gases explosivos. Portanto, este risco de asfixia é provocado também pela deficiência de oxigênio, que tem como causa o consumo propriamente dito, o consumo dentro do espaço confinado ocorre pela respiração dos trabalhadores, ou então porque o oxigênio reage com material combustível, ou então na oxidação de metais. Também é uma das causas da deficiência de oxigênio
verificada em espaços confinados é a decomposição aeróbica e a fermentação da matéria orgânica presente no interior do espaço. Portanto, outra causa pode ser um procedimento de segurança, que é a purga ou inertização, que visa evitar a existência de uma atmosfera potencialmente explosiva através do deslocamento da mesma por um fluido inerte. Este procedimento pode produzir uma atmosfera IPVS, que é imediatamente perigosa à vida ou à saúde, que pode ser muito deficitária em oxigênio dentro do espaço confinado. Outra forma de consumo de oxigênio é a desorção. Portanto, a desorção é um processo pelo qual os átomos, as moléculas ou os íons são retidos na superfície dos sólidos, mas não incorporam a sua massa. Portanto, é neste processo, por exemplo, gases como o oxigênio podem ser seletivamente capturados ou removidos de um ambiente. No que respeita, então, ao risco associado à intoxicação, portanto, ela acontece devido à libertação e acumulação de contaminantes, como, por exemplo, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono ou metanol, e, portanto, o risco está associado à exposição quando são ultrapassados os valores limite ambientais ou os valores limites da exposição profissional. Sucede-se então o risco de intoxicação por exposição. Portanto, o aparecimento de uma atmosfera tóxica pode ter várias origens, seja porque o poluente já existe no local ou então porque é gerado até ao realizar trabalhos no espaço confinado. A atmosfera tóxica pode ser gerada em muitos processos, como por exemplo numa soldagem, pintura, no corte, raspagem ou limpeza de um espaço que poderá ter produtos tóxicos. A perigosidade destes poluentes, como por exemplo é o caso do monóxido de carbono, que não é detectável olfativamente, não deve ser negligenciada. Depois temos a questão da exposição a atmosferas inflamáveis ou explosiva. Portanto, ela é constituída por misturas de ar com substâncias inflamáveis, que podem ser gases, vapores, nébulas ou poeiras, na qual, após a existência de uma ignição, a combustão pode-se propagar a toda a mistura que não está queimada. Ela ocorre sempre que estamos na presença de um triângulo de fogo, que é constituído por combustível, que são esses gases e as poeiras inflamáveis ou explosivas que existem no espaço confinado, a existência do comburente, que neste caso é o oxigênio do ar, e pela fonte de ignição. Portanto, os acidentes em trabalhos no interior dos espaços confinados acontecem em vários setores de atividade e são frequentemente mortais. Deve ser feita uma análise prévia para identificar todos os riscos decorrentes do trabalho, bem como a combinação desses riscos. A combinação dos riscos também pode resultar num outro risco, como, por exemplo, um curto-circuito que pode provocar uma faísca, que pode causar uma explosão ou incêndio, ou que pode provocar uma deficiência de oxigênio. Portanto, é importante o reconhecimento e a avaliação dos riscos combinados, portanto, para, no fundo, determinarmos as medidas de controle desses riscos. Portanto, além dos riscos mencionados anteriormente, que acontecem devido às configurações desfavoráveis do espaço confinado, às características das vias de acesso, às condições atmosféricas, ambientais, químicas e biológicas no interior do espaço confinado, estes espaços também podem implicar riscos adicionais inerentes à dificuldade acrescida que está relacionada com o resgate dos trabalhadores envolvidos. Um dos setores com maiores índices de sinistralidade é o caso do trabalho em espaços confinados na agricultura e na construção civil. Aqui neste PowerPoint nós observamos aqui algumas notícias que foram retiradas. Portanto, um homem que morre afogado num poço. Portanto, a queda em silo de farinha mata 2 trabalhadores. 2 homens que morreram intoxicados num tonel de vinho. O número de vítimas mortais num acidente num poço passa para 5. Portanto, são todas notícias que nós estamos habituados a ver relacionadas com o trabalho em espaços confinados. Muitas destas mortes podem ser evitáveis, portanto, cerca de 60% destas mortes são provocadas por pessoas que vão prestar auxílio à pessoa que já está numa situação em risco dentro do espaço confinado. Portanto, de acordo com dados empíricos resultantes de participações de acidentes de trabalho e das companhias de seguros, sabemos que
65% dos acidentes que ocorrem em espaços confinados resultam da existência de atmosferas perigosas. Cerca de 13% resulta da imersão e soterramentos. 7% da queda de objetos, 6% do stress térmico e 4% por outras razões. Quais são as causas, então, as causas de acidentes e doenças profissionais? Portanto, desde logo, a ausência ou insuficiência da avaliação de riscos. Se não houver uma avaliação de riscos efetiva, portanto, vai expor muito mais os trabalhadores ao risco. A realização dos trabalhos sem que haja a previsão e uma boa análise das medidas de prevenção que devem ser implementadas. A ausência de um plano de trabalho. A realização de trabalhos por um trabalhador isolado, portanto, não tem um apoio exterior ao espaço confinado. A ausência de ventilação contínua no espaço, que pode ser natural ou mecânica. A ausência de sinalização de espaços cuja entrada deve ser interdita. Portanto, a ausência de controle de entrada em espaços confinados e inexistência dos meios de socorro em caso de emergência. E, por fim, portanto, contratação informal de caráter sazonal. Muitos destes trabalhos são realizados por trabalhadores que são contratados temporariamente para realizar aquela atividade e o que acontece é que eles não têm formação e informação suficiente para a realização destas tarefas. Neste PowerPoint nós temos aqui há uma lista não exaustiva das doenças profissionais provocadas pelos ambientes em espaços confinados, que podem ser transtornos neurológicos, deficiência respiratória, cancro no pulmão, cefaleias, vertigens, asma, surdez e até mesmo silicose. Portanto, a avaliação de riscos, a adoção das medidas de prevenção, a formação e informação aos trabalhadores são algumas das medidas e dos fatores determinantes para a redução dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Como já vimos, a entrada num espaço confinado pode envolver perigos diversos, com características particulares e específicas, tendo em conta o tipo do setor de atividade, exigindo consequentemente que os trabalhos a realizar sejam previamente planeados. Portanto, agora vamos falar então das medidas de prevenção. Portanto, vou dar aqui a palavra ao meu colega, o inspetor António Baltazar. Muito boa tarde. Em continuidade do que a minha colega acabou de falar, cabe-me agora a questão da parte das medidas de prevenção. Então, no âmbito da formação, é imprescindível a formação dos trabalhadores para que saibam identificar um espaço confinado e a gravidade dos riscos existentes. Ou seja, riscos a que o trabalhador está exposto, o uso dos equipamentos de teste atmosférico, a utilização dos equipamentos de proteção individual, procedimentos de resgate e evacuação das vítimas, primeiros socorros e equipamentos de combate a incêndios. A avaliação de riscos não deve ser por si um ato isolado, mas sim fazer parte de um processo diário que interaja com objetivos, regras, procedimentos e sistemas de controlo. Às vezes, a falta de uma avaliação de riscos adequada significa que o local de trabalho não foi sequer classificado como espaço confinado, com todos os riscos que podem ocorrer. O objetivo da avaliação de riscos é elencar todos os perigos presentes nesse local de trabalho, ou seja, os espaços confinados, e avaliar a gravidade dos mesmos, resultando na implementação de medidas que visam a prevenção, redução e controlo. Os cenários possíveis para situações de resgate e salvamento também devem estar contemplados na avaliação de riscos. O empregador deve, assim, avaliar os riscos nos vários locais de trabalho existentes para determinar quais os classificados como espaço confinado, os quais necessitam da autorização de entrada para a realização dos trabalhos. Ou seja, de forma reduzida, a avaliação de riscos tem que ser elaborada por uma equipa de prevenção de riscos, tem que conter o guia para os trabalhadores, ou pelo menos os trabalhadores têm que ter conhecimento da avaliação de riscos. O documento deve ser claro, esquemático e adequado às particularidades do espaço e dos trabalhos a realizar,
incorporada na autorização de entrada, bem como na avaliação de riscos em geral. Na questão da autorização de entrada, há que garantir que os responsáveis pela produção e manutenção adotem um conjunto de medidas para que se possa intervir no espaço confinado sem colocar em perigo a segurança ou a saúde dos trabalhadores. Assegurar que os trabalhadores que realizam os trabalhos estão perfeitamente capacitados para a tarefa. Assim, dessa forma, será muito mais fácil garantir que o trabalho que vai ser feito corra com sucesso e que não se tenha nenhum dissabor, pelo menos a nível de sinistralidade laboral. Então, a preparação da zona de trabalho para a entrada no espaço confinado engloba várias ações, tendo em vista neutralizar possíveis riscos. É a única maneira de garantir que o trabalhador entre em condições seguras e adequadas aos perigos presentes no espaço. Então, essa preparação convém que comece com uma sinalização, uma consignação e etiquetagem dos equipamentos, com uma abertura controlada, limpeza da entrada do espaço, proteção, medição da atmosfera e sua monitorização, com a medição do oxigênio, a medição de atmosferas inflamáveis ou explosivas, a medição de atmosferas tóxicas e ventilação. O ambiente em espaço confinado deve ser ventilado e adequadamente, antes e durante a realização dos trabalhos, ou por extração ou por insuflação. A ventilação natural ou mecânica forçada contribui para a renovação do oxigênio e para a diminuição das substâncias tóxicas ou explosivas. A verificação da qualidade da atmosfera no espaço confinado é uma condição essencial à realização dos trabalhos em condições seguras. Assim, temos a avaliação do teor do oxigênio, o teste da explosividade e o teste de toxicidade, medições e avaliações ao ambiente interior, aparelhos adequados e calibrados de forma a determinar a sua perigosidade. Então, as medições efetuadas a diferentes cotas têm que ser feitas mediante cada situação. As medições devem ser realizadas periodicamente, exemplo de 15 em 15 minutos, ou em contínuo, de acordo com a avaliação de riscos e o plano de trabalho estabelecido. As medições efetuadas a diferentes cotas, temos o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o oxigênio, o monóxido de carbono, entre outros. Apresentam densidades diferentes e a sua concentração pode localizar-se a diferentes níveis. Em zonas inferiores, mais denso do que o ar, ou superiores, mais denso que o ar. Então, temos que fazer uma preparação da zona de trabalho, com proteções anti-queda, verificação de equipamentos, na questão de uma análise da vibração, a intivação, limpeza do espaço confinado, entrada do trabalhador, comunicação com o exterior e vigilância, equipamentos de proteção individual e encerramento do espaço confinado. Como medidas de prevenção ainda temos a vigilância da saúde, com a realização dos exames de saúde, com os equipamentos de proteção individual, quer a nível da proteção respiratória, quer a nível da proteção do corpo. A nível da proteção respiratória temos a máscara para poeiras e a máscara para gases, e de proteção do corpo, fatos de trabalho, luvas, calçado de segurança e óculos de proteção. Na emergência e resgate, as ações devem ser contempladas com antecedência num plano com autorização de entrada, conhecidos por todos os trabalhadores envolvidos. Se a ação for planeada com antecedência, ficará claro quem deve realizar a intervenção, que material deverá estar disponível e como será feito o resgate, minimizando desta forma as consequências do acidente para os trabalhadores. Os locais envolventes ao espaço confinado deverão ser limpos de forma a garantir condições de fuga em segurança. Disponibilidade de equipamentos de respiração autónomo ou semi-autónomo, com um dispositivo de fixação de máscara suplementar para a pessoa ferida. O kit de primeiros socorros é outro dos equipamentos que deverá estar presente. A máscara de reanimação respiratória, nos casos em que possa ocorrer acidente por intoxicação por produtos químicos no interior do espaço confinado, e o uso de manta anti-incêndio ou extintores portáteis de água e espuma. De seguida, vamos apresentar um breve vídeo que se encontra disponível na nossa página da ACT e que ilustra os riscos mais comuns que ocorrem dentro de um espaço confinado, bem como a análise de um acidente de trabalho. Segurança prática em espaços confinados. O que se entende por espaço confinado?
qualquer espaço que apresente as seguintes características: aberturas limitadas de entrada e saída, mas de dimensão suficiente para que um trabalhador possa entrar. Não está concebido para uma ocupação contínua por trabalhadores, com ventilação natural desfavorável e níveis deficientes de oxigênio, com perigo de asfixia, podendo acumular contaminantes tóxicos ou inflamáveis. Uma vez definido o conceito de espaço confinado, torna-se importante conhecer alguns dos exemplos mais representativos. Silos, caixas de visita, tanques de armazenagem, galerias técnicas, poços, bacias e reatores de depuradoras, porões de navios, cisternas de transporte. Estes são alguns exemplos de espaços confinados mais representativos. Agora que estamos conscientes do que é um espaço confinado e dos exemplos que podemos encontrar, analisemos um acidente de trabalho ocorrido num espaço confinado. Acabamos de ver uma das causas de acidente em espaço confinado. Neste caso, o acidente mortal por intoxicação por inalação de ácido sulfídrico. Os trabalhadores não estavam equipados com equipamento de respiração autónoma, detector de gases nem equipamento de resgate. Continuemos a analisar os riscos mais comuns que ocorrem durante a realização de trabalhos em espaços confinados. Asfixia por deficiência de oxigênio. A deficiência de oxigênio é o principal perigo em espaços confinados e a causa da maioria das mortes. O consumo de oxigênio e a libertação de dióxido de carbono resultantes da respiração dos trabalhadores, associada a uma deficiente ventilação do espaço confinado, podem ser suficientes para reduzir o oxigênio para níveis de concentração mortais. Atmosferas explosivas. Os gases, poeiras ou vapores inflamáveis podem estar presentes em determinados tipos de cargas, de revestimentos, de tanques ou gases de soldadura. Estes gases podem incendiar-se ou inflamar-se na presença de uma fonte de ignição, nomeadamente equipamento elétrico defeituoso, eletricidade estática, chispas de soldadura ou cigarro. Intoxicação por inalação. O risco de intoxicação por inalação é um dos mais perigosos, podendo ter múltiplas origens e ser dificilmente detectado. Os contaminantes podem ser incolores, inodoros e insípidos, sendo a sua presença apenas identificada através do recurso a instrumentos de medição. Estes gases podem incendiar-se ou inflamar-se na presença de uma fonte de ignição, nomeadamente equipamento elétrico, eletricidade estática, chispas de soldadura ou cigarro. Queda em altura. A queda em altura é um tipo de acidente frequente em espaços confinados, existindo múltiplos fatores que contribuem para a sua ocorrência: ausência de planificação, inadequado acesso ao espaço confinado, ausência de medidas de proteção coletiva e individual. Aprisionamento ou soterramento. Riscos que originam acidentes mortais, podendo ser a maioria evitada com a aplicação de medidas de prevenção e de proteção coletiva adequadas. Expostos os riscos associados aos trabalhos em espaços confinados, passemos a analisar as medidas preventivas a aplicar. Nos exemplos apresentados de espaços confinados, sejam abertos ou fechados, é essencial ter em conta que em todos eles existe a necessidade de adotar determinadas medidas preventivas antes e durante a realização das tarefas a realizar no seu interior. Vejamos como nos proteger durante a realização de trabalhos em espaços confinados. A adoção de medidas preventivas deve efetuar-se mediante uma escrupulosa identificação e avaliação de todos e de cada um dos riscos existentes. De seguida, expõem-se as medidas a adotar para riscos específicos. Autorização de entrada no espaço. A autorização de entrada no espaço encontra-se condicionada à autorização do responsável técnico, devendo ser por este assinada e é válida para um determinado período de tempo. Deve ser complementada com normas e procedimentos, seguros de trabalho que regulem as operações concretas a seguir pelos trabalhadores,
durante a realização das tarefas no interior do espaço confinado. Medição e avaliação da atmosfera interior. O controle dos riscos específicos em atmosferas perigosas requer medições ambientais com a utilização de instrumentos de medição adequados. As medições devem ser prévias à realização dos trabalhos e serem feitas de forma continuada durante a execução dos mesmos, por poderem ocorrer variações na atmosfera interior. Isolamento do espaço confinado face a riscos diversos. Enquanto decorrem trabalhos no espaço confinado, deve ser assegurado que este está totalmente isolado e bloqueado face a fornecimentos energéticos e à entrada de contaminantes por perdas e fugas. É necessário sinalizar com informação clara e permanente que decorrem trabalhos no interior do espaço confinado e que os elementos de bloqueio não devem ser removidos. Limpeza e ventilação. A ventilação é uma das medidas de prevenção fundamentais para assegurar a inocuidade da atmosfera interior, antes e durante a realização dos trabalhos para assegurar a renovação contínua da atmosfera interior. Nunca deve ser utilizado o oxigênio para ventilar um espaço confinado. Vigilância externa contínua. Deve ser contínua, presença de recursos preventivos, com controle desde o exterior, nomeadamente com medição da atmosfera interior durante todo o tempo da realização dos trabalhos. A comunicação com os trabalhadores que se encontram no interior do espaço, quer seja visual, por rádio ou por telefone, deve ser constante. Em situação de emergência, o responsável pela vigilância não deverá entrar antes da chegada de ajuda adicional. Formação dos trabalhadores. Tendo em conta o número de acidentes em espaços confinados devido à falta de conhecimento dos riscos, é fundamental formar os trabalhadores para que sejam capazes de identificar num espaço confinado a gravidade dos riscos existentes e os equipamentos de proteção coletiva e individual necessários a cada situação. É essencial realizar periodicamente simulacros de emergência e resgate. O vídeo que acabaram de ver retrata num todo, ou em grande parte, aquilo que estamos vindo a falar até este momento, e sem dúvida contempla as várias situações em que ocorrem muitos acidentes de trabalho no âmbito dos espaços confinados. Agora vamos continuar com a questão do enquadramento legal. E como já foi referido anteriormente, a legislação portuguesa não define qualquer conceito de espaço confinado, não havendo, portanto, nenhum documento legal que regule as medidas preventivas a adotar neste tipo de espaços. Em Portugal, a documentação sobre o tema espaços confinados é escassa, ao contrário dos países como os Estados Unidos da América, em larga medida resultado de um vasto número de acidentes graves e mortais ocorridos ao longo dos anos, criaram legislação, normas, procedimentos e regras com o intuito de reduzir a sinistralidade laboral nestes espaços. No entanto, o termo espaço confinado é assumido em alguns diplomas legais e é o caso da Portaria número 762/2002, de 1 de julho, que é o atual Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Água Residual, aprovada pelo Decreto Regulamentar número 23/95 de 23 de agosto, que, embora direcionado para um ramo de atividade específica, é usado como referências legislativas em matérias de espaço confinado. A portaria estabelece um conjunto de prescrições que garantem a segurança, a higiene e saúde dos trabalhadores no exercício das atividades de exploração dos sistemas públicos de distribuição de água e dos sistemas públicos de drenagem de águas residuais, domésticas, industriais e pluviais. O artigo 9 da portaria classifica alguns locais como potencialmente perigosos, assim como também define no artigo 4º alguns dos fatores de riscos, entre os quais a insuficiência de oxigênio atmosférico, a existência de gases ou vapores perigosos, contacto com reagentes, águas residuais ou lamas e possível aumento brusco de caudal de inundações súbitas, sendo este um diploma legal, mas para uma área de atividade específica deixa um vazio em todos os outros setores laborais. Como referência legislativa, identifica-se também a Diretiva 97/57/CEE do Conselho de 24 de junho, que foi transposta em 2003 para o quadro jurídico português
através do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de outubro, relativo às prescrições mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis. Este documento legal não faz referência à definição ou medidas preventivas para trabalhar em espaços confinados. No entanto, o anexo 4º da referida diretiva, que não transposto para o Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de outubro, apesar de não definir um programa de medidas a serem implementadas, aborda 3 características da prevenção e proteção relacionados com este tipo de trabalhos, ou referir no seu ponto 6º a exposição a riscos específicos. Ou seja, no 6.1, os trabalhadores não devem estar expostos a níveis sonoros nocivos nem a qualquer fator exterior nocivo, por exemplo, gás, vapores ou poeiras. Se os trabalhadores tiverem de entrar numa zona cuja atmosfera possa conter uma substância tóxica ou nociva, ou apresentar um teor insuficiente de oxigênio, ou possa ser inflamável, essa atmosfera fechada deve ser controlada e devem ser tomadas medidas adequadas para evitar qualquer perigo. No 6.3, um trabalhador não poderá, em caso algum, ficar exposto a uma atmosfera fechada. De alto risco, deverá pelo menos estar permanentemente sob vigilância exterior e deverão ser tomadas todas as precauções adequadas para que possa ser socorrido eficaz e imediatamente. Mais recentemente, com a publicação do Decreto-Lei nº 66/2020, de 14 de setembro, que assegura a execução na ordem jurídica nacional do Regulamento da União Europeia nº 1257/2013, relativa à reciclagem de navios, onde a ACT se faz representar na Comissão Técnica de Acompanhamento de Reciclagem de Navios, refere o seu artigo 11, número 2, à linha C, que incumbe à pessoa competente no desenvolvimento das atividades de reciclagem assegurar que os espaços de trabalho cumprem os critérios de seguro para entrada e seguro para trabalho a quente, definidos pela ACT mediante inspeção prévia aos locais onde os riscos sejam avaliados, a qual deverá ainda incidir sobre outros fatores de risco que possam ter impacto na segurança e saúde do trabalho, nomeadamente queda em altura, espaços confinados, contacto direto e indireto com corrente elétrica, operação de equipamentos de trabalho, trabalho hiperbárico e exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, nomeadamente amianto, conforme já falamos também anteriormente. Não obstante a tudo o que foi referido, existe sempre a Lei nº 102/2009 que regulamenta o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284 do Código do Trabalho, publicado pela Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual. E enquadra o que respeita à prevenção, aplicando-se a todos os ramos de atividade, nos setores privado ou corporativo e social, assim como ao trabalhador por conta de outra e respectivo empregador, incluindo as pessoas coletivas de direito privado, sem fins lucrativos, e ao trabalhador independente. O trabalhador tem direito, logo configura como uma obrigação para o empregador, à prestação de trabalho em condições que respeitem a sua segurança e saúde, nas situações identificadas na lei pela pessoa individual ou coletiva que detenha a gestão das instalações em que a atividade é desenvolvida. A prevenção dos riscos profissionais deve assentar numa correta e permanente avaliação de riscos e ser desenvolvida segundo princípios, políticas, normas e programas que visem, nomeadamente, princípios gerais e sistema de prevenção de riscos profissionais. Ainda que no artigo 79 deste diploma estejam enumeradas várias atividades de risco elevado, os trabalhos em espaço confinado não estão contemplados. No entanto, podem assim ser considerados quando inseridos, entre outros, em trabalhos em obras de construção, escavação, movimentação de terras ou túneis com risco de queda em altura ou de soterramento, demolições e intervenção em ferrovias e rodovias sem interrupção de tráfego, em trabalho hiperbárico, atividades que envolvam contacto com corrente elétrica de média e alta tensão e atividades que impliquem exposição a agente biológico do grupo 3 ou do grupo 4. Conforme podem ver aqui no PowerPoint, na questão do enquadramento legal, pusemos alguns diplomas, porque temos que ter sempre em referência cada atividade, e falamos no Código do Trabalho, como é evidente, na Lei 102, que é da Prevenção e Promoção em Segurança, na Lei 98, que é dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais, no Decreto-Lei 50/2005 e equipamentos de monitorização que devem cumprir as normas técnicas de segurança. Também já falei em alguns diplomas e algumas diretivas e que deverão ser tidos em conta, uma vez que há sempre a responsabilidade do empregador e deve ser feita de forma correta e permanente as componentes materiais e processos de trabalho em função da natureza e do grau dos riscos.
É fundamental identificar os riscos inerentes aos espaços confinados, avaliar como podem afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores que entram nesse espaço para se eliminar e ou reduzir as situações que colocam a vida dos trabalhadores em risco ou em falsas condições de segurança no trabalho. Agora vou falar um pouco na missão da Autoridade para as Condições do Trabalho, em que a nossa missão é sobretudo a promoção da melhoria das condições de trabalho, a fiscalização do cumprimento das normas em matéria laboral, a promoção das políticas da prevenção dos riscos profissionais, o controle do cumprimento da legislação relativa à segurança e saúde no trabalho. No âmbito da nossa missão da promoção da melhoria das condições de trabalho, na nossa página, conforme podem ver no diapositivo que está agora a passar e em que tem o nosso link, temos vários material relativamente a esta temática que estamos aqui hoje a discutir. Temos muito material informativo disponível na nossa página, nomeadamente cartazes, folhetos gerais sobre o tema, nomeadamente no âmbito da agricultura, da construção civil, conforme podem ir vendo nos diapositivos vamos passando, tudo o que tem a ver com espaços confinados, no âmbito de regras básicas de segurança, quer para o empregador, quer para o trabalhador. Toda esta informação pode ser descarregada e utilizada quer pelos empregadores, quer pelos trabalhadores. São orientações, têm instruções de trabalho e temos várias campanhas em curso que podem ser consultadas através da nossa página. Com a apresentação desta informação disponível na página da ACT, que pode ser consultada online, dou por concluída esta minha apresentação, agradecendo ao SICOP no convite endereçado ao Centro Local do Grande Porto e à Autoridade para as Condições de Trabalho. Aqui é está atrasado. Olá, boa tarde. Estava aqui a pedir para não fazermos barulho porque e entramos assim um bocadinho em direto desta forma. Então, quero agradecer a todos a presença mais uma vez sobre um tema que é realmente muito complicado de lidar, esta área da segurança, e agradecer aos dois inspectores, à Susana Carneiro e ao António Baltazar, por esta apresentação. Isto dava aqui pano para ainda algumas horas, não é? Pano para mangas, como se costuma dizer. No entanto, pronto, tivemos que tentar resumir isto aqui no tempo em que nós consideramos ser útil para os nossos webinários. E por isso vamos passar então a responder aqui algumas questões. Eu vou já dizer que provavelmente não vamos conseguir responder a todas, porque tivemos muita gente inscrita e muita gente a fazer questões e, portanto, vamos tentar pelo menos responder àquelas mais que se acharam que fosse mais fácil agora podermos responder. Muita gente colocou a questão se iríamos disponibilizar a apresentação. Sim, temos autorização dos inspectores para disponibilizar a apresentação depois em PDF, que nós normalmente costumamos colocar no nosso site do SICOP. E então vamos passar vou fazer as perguntas e ou a Susana ou o António irão responder conforme eles considerem que deverá ser um ou outro a responder à questão. Ora bem, aqui a primeira foi a dizer que esta apresentação foi excelente, muito obrigada, mas os oradores terão a oportunidade de agradecer também. A primeira questão, que é o Kleber Diogo que coloca, diz qual é o período de intervalo que um trabalhador pode ficar a trabalhar em um espaço confinado, ou seja, o período de pausa e troca de trabalhadores. Ora bem, como já vimos, a entrada num espaço confinado pode envolver perigos diversos, devido às características particulares e específicas desses próprios, do setor de atividade e do próprio espaço,
desde a característica geométrica, vários fatores que foram aqui descritos. O que é importante? É a avaliação de riscos que permita prever quais são as medidas de prevenção que podem ser adotadas, ou seja, na questão de qual é o tempo que o trabalhador, qual é o período que o trabalhador pode ficar dentro de um espaço. Portanto, a própria avaliação de riscos, dependendo do espaço que vai decorrer o trabalho, é que tem que determinar qual é esse período de tempo e da tarefa a executar também. O Kleber coloca aqui outra questão, que é qual o profissional que pode trabalhar em espaços confinados? Todos tiverem informação. Respondo já. Ora, boa tarde. Todo o trabalhador, ou melhor, quando falamos em trabalhador, estamos aqui perante uma pessoa que terá que ter uma habilitação para a função que vai executar. Ou seja, parte-se do princípio que o trabalho vai ser executado e no ambiente, no caso se for de um espaço confinado, tenha que ter uma habilitação e uma formação e, sobretudo, conhecimento da avaliação de riscos. O André Luz diz, boa tarde, excelente apresentação, muito útil. Apesar de não haver a definição de ESG na legislação portuguesa, gostaria de saber se existe alguma regulamentação sobre o tema. Obrigada. Boa tarde, Sr. André Luz. Conforme eu referi na parte do enquadramento legal, depois esta apresentação estará disponível online e penso que na página do YouTube do CICOPN e poderá depois rever e ver alguns dos diplomas que mencionei. Ou seja, teremos de ter sempre como base o Código do Trabalho e a Lei 102 e depois para cada situação específica fazer uma adaptação mediante a legislação que existe relativamente a cada um dos setores. Mas depois qualquer outra dúvida que tenha pode sempre questionar-nos a nós, a Autoridade para as Condições de Trabalho, através das plataformas próprias que nós temos para divulgação de informação ou do nosso informativo. A Ana Santos pergunta que exames devem ter os trabalhadores que trabalham em espaços confinados. Ora bem, respondendo aqui à Ana Santos, portanto, todos os trabalhadores que fazem este tipo de atividades têm que ter uma avaliação médica. Essa avaliação médica, que é definida pelo médico do trabalho, resulta dessa avaliação a ficha de aptidão médica para o trabalho. Portanto, só o trabalhador que tem essa aptidão aprovada pelo médico do trabalho é que estará apto para fazer esses trabalhos. Portanto, os exames são determinados, no fundo, pela medicina do trabalho. A Verónica está a perguntar se podem depois enviar a informação dos decretos legislativos que foram mencionando. Boa tarde, Verónica. A informação toda a informação que a gente aqui mencionou ficará disponível online na página do CICOPN e terá acesso a essa informação e, caso tenha dúvidas, também pode recorrer aos nossos meios informativos da Autoridade para as Condições de Trabalho. A Joana pergunta qual o conteúdo da autorização de entrada em espaço confinado. Boa tarde, Joana. Portanto, a autorização da entrada no espaço confinado é um documento através do qual se pretende garantir que foram adotadas todas as medidas de segurança para aquele trabalho. Portanto, o documento varia de acordo com o tipo de trabalho que vai ser realizado. Eu vou dizer alguns elementos, não será uma lista exaustiva, mas alguns elementos que a autorização de entrada poderá conter, como sendo, por exemplo, a localização da planta, a identificação
com a identificação do espaço confinado, as identificações das condicionantes para aquele tipo de espaço, quais são a natureza dos trabalhos, quais os procedimentos de execução desses trabalhos, por exemplo, a identificação de todos os intervenientes e as respectivas funções, incluindo quem é que vai autorizar, quem é que vai realizar o trabalho, quem é o responsável da obra ou da exploração, portanto, toda essa informação, outras informações, por exemplo, que o trabalhador pode adotar numa situação de emergência. Portanto, não sendo uma lista exaustiva, são algumas dos elementos que deve conter a autorização de entrada. Entretanto, voltam aqui a perguntar sobre a documentação. E o João Calado pergunta se vocês podem enviar a legislação referente à reciclagem de navios. Boa tarde, João. A legislação, conforme eu já referia também anteriormente, poderá ver no vídeo, na apresentação e seguir as indicações que eu dei e encontra facilmente esta legislação. Contudo, pode também recorrer aos nossos serviços e solicitar, ou se tiver alguma dúvida, a gente também presta essa informação por escrito. Pronto, realmente havia ainda muito mais questões, mas tendo em conta o tempo que nós normalmente disponibilizamos para os nossos webinários, não vamos conseguir responder a mais nenhuma questão. No entanto, como nós vamos disponibilizar a apresentação em PDF no site do SICOPN, esta gravação vai ficar disponível também no YouTube do SICOPN, que aproveito já para dizer que podem seguir e, portanto, recebem sempre toda a informação que seja colocada de novo. Não vamos poder aqui responder a mais nenhuma questão. Eu vou agradecer, portanto, aos dois inspectores que se disponibilizaram para vir cá hoje falar sobre este tema. Dizer que o SICOPN tem no seu site diversas formações na área da segurança e saúde no trabalho. Existe uma área específica na formação modular, que é a formação para adultos, portanto podem pesquisar na área de segurança e conseguem ter acesso a toda a formação que nós damos nesta área. O SICOPN é também um centro acreditado, portanto, para a formação nesta área da construção civil. Fazemos também formação para a renovação do título de técnico de segurança, portanto, nesta área, sem dúvida que conseguem aqui obter muita informação. Queria só deixar então aqui a ideia e os próximos webinários que coincidirão no mês de março, exatamente nos mesmos dias, 10 e 24 de março. O do dia 10 será sobre a implementação da metodologia 5S e a do dia 24 sobre a pegada de carbono. Portanto, dois temas aqui também de grande interesse para quem já nos acompanha neste ritmo de webinários que já são realmente muitos. Portanto, como hoje este webinário também já foi um bocadinho mais longo. Rita. Sim, Susana. É só para terminar, portanto, uma vez que também não podemos dar mais informações, nós gostaríamos de dizer que outras informações adicionais podem consultar o site da ACT. No friso superior, se selecionarem a opção campanhas, em campanhas realizadas, nós tivemos uma campanha que decorreu, que o Baltazar já falou aqui, sobre trabalhos em espaços confinados, e tem lá imensa documentação sobre o tema, pode ser descarregada para os computadores e utilizada.
E se ainda assim tiverem mais dúvidas, podem sempre também contactar o nosso serviço informativo. Nós temos um serviço informativo presencial que pode ser onde as pessoas podem ter informações através de uma marcação, ou então o serviço informativo telefónico. Os contactos estão disponíveis no nosso site. Muito obrigada.